E Daniel Lopes prevê aqui a taxação sobre o Brasil de 50%. Ele fez uma live, pessoal, no dia 8, agora de julho, e já adiantou que o Brasil seria taxado e que o Donald Trump estaria já com planos negativos contra o Brasil, tentando prejudicar a economia brasileira, buscando uma crise, um conflito com o Brasil, né? Vamos assistir esse vídeo aqui, eu achei muito interessante. Eu disse, pô, eu acho que eu preciso levar esse vídeo lá pro canal. O pessoal vai gostar de entender isso aqui. Achei muito interessante a observação dele e ao longo do vídeo a gente vai comentando aqui, tá? Fica até o final para entender. E lembre-se, hein? Já se inscreve no canal, comenta aí embaixo o que é que você acha sobre esse tema aí, sobre a taxação. Você acha justo? Acha injusto? Você vê algum motivo real e tangível para isso acontecer? Vai escrevendo nos comentários aí que eu vou querer saber a tua opinião, tá? E também aproveite e compartilhe esse conteúdo que a gente está fazendo uma análise aqui, trabalhando, né? Vamos lá, aqui seguir com o vídeo. Contra nós. Dois senadores também estão propondo coisas negativas contra nós e o próprio atual secretário de Estado também propondo coisas negativas contra nós. E esses senadores estão falando que os projetos contrários ao Brasil que eles propuseram no Congresso, o presidente Donald concordou e falou que vai assinar embaixo. Então aqui, só ratificando o que ele falou. Ele disse que tem dois senadores e do Estado-Maior também. O líder do Estado-Maior americano da defesa lá, também, da defesa não, do Estado-Maior, ele também está corroborando, apoiando ideias contrárias à economia do Brasil especificamente, né? A gente não sabe até onde é que pode chegar. Por que será que os Estados Unidos estaria querendo induzir um prejuízo ao Brasil? Que interesses teremos, né? Que interesses são esses para que os Estados Unidos estaria querendo prejudicar o Brasil, né? O Brasil, que se você não sabe, o Brasil sempre foi aliado dos Estados Unidos, né? Eu acho que se você é brasileiro, provavelmente você sabe que o sonho de todo brasileiro é ir um dia nos Estados Unidos, ou pelo menos a maioria dos brasileiros tem um sonho. Por quê? Porque sempre existe uma forte ligação entre o Brasil e os Estados Unidos. Isso mais de 100 anos já rolando, né? E como é que do nada Donald Trump aí, inclusive é o segundo mandato, né? No primeiro não tinha isso. Agora tem esse desejo, tá com todo esse empenho em prol de prejudicar o Brasil. Vamos entender aqui o raciocínio dele, né? E os fatos também que ele coloca aqui no vídeo. O fato desses quatro caras poderosos terem falado isso aumentou o meu nível de preocupação. Então, prestem muita atenção. O presidente Donald, os dois senadores e o secretário de Estado terem proposto coisas para atrapalhar, quebrar as pernas do Brasil, traz um enorme perigo para todos nós, ok? É claro que o presidente Donald, vou falar para vocês aqui, eu imagino que o presidente Donald, vou falar baixinho para você não falar para ninguém. É claro que eu imagino, não tem prova disso, mas eu imagino que o presidente Donald, ele quer que a situação por aqui piore agora, de agora até 2026, para que ele possa colocar um representante dele aqui, ok? Para que um representante dele por aqui ganhe mais força, tá certo? Então, cara, no último vídeo que eu lancei aqui no canal, eu falei exatamente sobre isso. Eu acho que Donald Trump, isso aí é só uma questão política, porque se fosse Bolsonaro no poder, ele não estaria nem almejando, nem imaginando colocar uma taxa desse porte sobre o Brasil. A questão toda é política, é porque é Lula, é porque é a esquerda que está no poder. Isso não é um problema econômico, até porque o Brasil está numa balança deficitária com os Estados Unidos, e não é o inverso. Entendeu? Não é os Estados Unidos que realmente estava precisando, que o Brasil está ganhando muito em cima dos Estados Unidos. Não. Os Estados Unidos já ganham muito em cima dos Estados Unidos. Não é? Então, aí aqui já entra um dos principais motivos, é esse aqui. Mas vamos entender aqui, em detalhe. Eu tenho uma série de impressões de que a chance de 2026 acontecer alguma coisa negativa aqui é grande. É grande porque seria bom
para quem quer uma troca de poder por aqui, e seria bom para o presidente Donald emplacar um amigo dele por aqui, tá? Então, se a gente pensa que esses caras poderosos querem uma encrenca por aqui, e se a gente olha o que o presidente Donald falou contra nós, a gente olha o que esses dois senadores falaram contra nós, e o que o atual secretário de Estado falou contra nós, isso coloca para nós um cenário estranho. E coloca para nós um cenário estranho que pode trazer grande prejuízo, principalmente, como sempre, para a classe média. Por quê? A classe alta tem dinheiro guardado. As classes menos favorecidas têm apoio estatal, tem subsídio estatal, tem incentivos estatais. Quem se dá mal sempre nessa história é a classe média. O presidente Donald falou umas coisas... Mas isso aqui é muito verdade, cara. É impressionante como a classe média só se ferra. Agora sim, né? Lógico que a gente aqui tem um hiato aqui, né? Porque as classes que existem as assistências, realmente as classes baixas que têm assistência, são as muito baixas mesmo, e nem é todo mundo. Nem é todo mundo que é classe baixa que realmente tem assistência, né? Que o Brasil não consegue abraçar toda uma mega população carente, não é? Pô, a gente vê aí, é só a gente andar um pouco pelos centros das principais cidades que a gente vê um monte de morador de rua que às vezes não tem atendimento nenhum, né? Tirando o SUS, que é gratuito, mas o resto, assim, alimentação, segurança, enfim, né? Os detalhes aí, a gente sabe que isso não acontece. Mas sim, de via de regra, é isso, né? A classe baixa, existe o apoio e eles buscam, né, a assistência do governo. E as classes altas, como ele falou realmente, tem dinheiro guardado, tem estratégia, consegue burlar o sistema e pagar menos impostos e etc, né? Mas a classe média não, tá sempre ferrada. Porque a classe média tá sempre querendo ser rico, mas não é rico, né? E aí tá sempre gastando, é aquela corrida dos ratos, né? Sempre correndo atrás do queijo e nunca consegue pegar o queijo. Porque o rico, ele sempre tem estratégias, tem meios, tem network, né? Ele sempre tá em ligações, conexões, fora do Brasil, sabe falar inglês, então já tá um passo à frente, sabe? E a classe média não, a classe média, sei lá, tem um salário ali, uma renda da casa de 10 mil reais, dependendo da capital, e não consegue nunca chegar, né? Não consegue guardar dinheiro, porque está sempre pagando um plano de saúde caro, está sempre pagando uma escola cara, faculdade cara, enfim, né? Vamos lá. Muito pesadas contra o Brasil. Além disso, recentemente ele repetiu algumas coisas pesadas contra o Brasil e ele falou coisas preocupantes devido, obviamente, à reunião dos BRICS que está acontecendo aqui nessa semana. Aconteceu, né? Essa semana agora, início de julho de 2025. Só que alguns senadores já tinham falado algumas outras coisas pesadas contra o Brasil, propondo medidas contra o Brasil. E isso tudo traz um cenário meio preocupante, porque se realmente eles implementarem isso contra o Brasil, pode ser que isso traga ali alguns prejuízos para a nossa economia, para a nossa sociedade e por aí vai. Então, vamos analisar esse perigo, levando em conta também que em time que está ganhando não se mexe, né? Então, quando uma população está satisfeita com o governo, eles não querem que troque esse governo. Mas se acontecer um grande caos ano que vem, talvez incentivado pelos Estados Unidos, a população pode querer uma mudança. E essa mudança talvez seja parte do plano que o presidente Donald tem para o Brasil. Talvez ele queira que troque o poder aqui no Brasil e uma crise seria o caminho para isso. E sobre crise, a gente tem muito claro e muito nítido em nossa memória a pan.d.mia, bem recente aí, e que se você parar para analisar, os governos do momento desse período, todos caíram. Não é? Todos caíram. Bolsonaro aqui, Donald Trump lá, todos foram criticados. Por quê? Quando se tem um caos, a pessoa atira logo para o governo que está. Se o governo não está solucionando, aparentemente ali na prática, no dia a dia, ele é o acusado primeiro. Então ele é deposto e vota uma nova liderança. É super comum isso aqui. E é o que Donald Trump está fazendo. Isso aqui é uma política externa, né? Que é costumeiro, né? Por isso também que a gente vê as guerras surgindo aí.
não é? Às vezes com o intuito de fortalecimento nacional, também existe muito isso, né? Que a pessoa, que os líderes, eles criam as guerras, criam os conflitos com o intuito de fortalecer, que tipo assim, se ele tá já para sair do poder, quando ele está com risco, ele cria uma guerra com o intuito de dizer, não, eu vou proteger o meu país. Entendeu? É só você ver o caso aí também atual de Zelensky. Zelensky, antes da guerra começar, ele estava em ladeira abaixo na sua reputação lá na Ucrânia. Mas ele começou, quando ele começou o conflito, ele se tornou, entre aspas, o super nacionalista, o protetor, o paizão, enfim, né? Que ele que é comediante, inclusive, né, de profissão. E aí ele está sendo salvador. Então, assim, o nome dele está lá em cima, agora na Ucrânia, né? Então, para você entender como é que funciona a política, não é? Nua e crua, né? Como se diz a história. Vamos tentar analisar, caso isso aconteça, a gente vai analisar o worst case scenario, o cenário mais caótico, e em cima disso a gente vai poder fazer o ciclo UDA, observar, se orientar, decidir, agir. A gente vai poder se preparar, a gente vai poder montar um plano de ação, né? Eu sigo aquele princípio, né? Espere o melhor, mas prepare-se para o pior, e também sigo o princípio, examine todas as coisas, retém que é bom. Vamos fazer essa reflexão agora então, nesse momento. Primeiro de tudo, o que o presidente Donald falou agora, que foi preocupante? O presidente Donald ameaçou impor uma tarifa adicional de mais 10% sobre todos os países que se alinharem com o que ele chamou de políticas anti-americanas dos BRICS. E ele falou isso em relação ao evento dos BRICS, essa cúpula que aconteceu no Rio de Janeiro, no dia 6 e 7 de julho agora dessa semana, tá? E aí, numa postagem na sua rede social, a Truth Social, o presidente Donald declarou: qualquer país que se alinhar com as políticas anti-americanas dos BRICS será cobrado uma tarifa adicional de 10%, não haverá exceções a essa política. Obviamente, o Trump não especificou que políticas são essas dos BRICS que ele considera anti-americanas, né? Mas a declaração dele, a gente pode entender o que significa isso, porque veio logo depois do bloco criticar o aumento das tarifas comerciais, sem citar diretamente o Trump ou os Estados Unidos, tá? A Casa Branca, por meio da porta-voz Caroline Leavitt, ela afirmou que o presidente Donald estava monitorando de perto a cúpula e via os BRICS como uma tentativa de minar os interesses dos Estados Unidos, tá? É claro que se a gente pergunta, caramba, será que o Brasil tem essas posturas anti-americanas dos BRICS? Que posturas seriam essas, né? Provavelmente ele está se referindo a esforços como a desdolarização. O que é a desdolarização? A redução do uso do dólar americano no comércio. Talvez ele esteja se referindo também à criação de sistemas de pagamento alternativos, para tentar contornar o sistema de pagamento SWIFT. E também talvez ele esteja se referindo às expansões das alianças com adversários dos Estados Unidos. Por exemplo, o Irã, a Rússia e a China. E a gente sabe... Só voltando aqui sobre essa questão do sistema SWIFT, esse é o sistema, inclusive é um sistema mundial, né? Antes da guerra Rússia-Ucrânia, que um dos calcanhares de Aquiles que os Estados Unidos pegou da Rússia foi esse, inicialmente, né? Deu um maior prejuízo, mas eles conseguiram aí, aparentemente, contornar esse sistema. E aí se aliando à China e tal, e todo o branding chinês e as empresas, e os países e empresas, os conglomerados que a China apoia, eles estão fazendo, entre aspas, o próprio sistema SWIFT ali. Não é? E esse é o receio americano. Não é? Porque é como se fosse aquele argumento, entre aspas, ali da Rússia, por exemplo. Não, eles estão colocando... tropas, se colocarem, antes de começar a guerra, né, a questão era essa, se colocarem tropas, se a Rússia, ou se a Ucrânia entrar para a OTAN, vai ter guerra, porque está muito em cima da Rússia. E esse é como se fosse um quintal também, quintal americano. Se o Brasil sair desse sistema, de participar do sistema SWIFT também, estaria entrando no quintal americano, e aí vai receber sanções aqui, como ele falou,
não é? E pode até aumentar as sanções, ele vai falar aqui, hein? Ele vai prever aqui que pode até aumentar caso se acumule essas 3 situações que ele falou aqui, não é? Então vamos ver aqui o que ele tem para falar. Inclusive, se você chegou até aqui do vídeo, por favor, se inscreva no canal, deixa o teu like e comenta aí embaixo, tá? Sabe, né, que os BRICS têm aliança direta com esses países, né? Os BRICS têm uma presença original como sócio fundador da Rússia e da China, fora o relacionamento do Brasil com o Irã, tá? Então, tudo isso que o presidente Donald está falando, que ele vê como postura anti-americana, são as coisas que desafiam o domínio econômico dos Estados Unidos, né? A gente sabe que os BRICS, eles negam uma postura de hostilidade, eles apenas se enquadram como uma operação multipolar, mas se a gente soma isso que o presidente Donald está falando com outras coisas que já estavam sendo faladas, o negócio vai ficando estranho, tá? Por exemplo, algum tempo atrás, um senador americano pediu sanções e fez críticas àqueles navios de guerra iraniano que atracaram no Brasil. Vou colocar o link da matéria aqui para vocês, ok? É um conteúdo que você se lembra muito bem. Essa foi a primeira vez que começou a surgir falas estranhas por meio de membros do Poder Legislativo norte-americano. Essa matéria, que é do dia 28 de fevereiro de 2023, ela vai dizer o seguinte, matéria da CNN, o link está aí no chat e está também na parte dos materiais aqui para baixo para vocês, tá? Então, vejam só. Matéria, senador americano pede sanções e faz críticas aos navios de guerra do Irã que atracaram no Brasil. Ted Cruz, republicano do Texas, criticou o presidente brasileiro. Embaixadora dos Estados Unidos já havia se posicionado contra a permissão. Ou seja, o senador Ted Cruz, ele estava criticando essa chegada desse navio e pedindo sanções ao Brasil. Esse foi o primeiro evento estranho nesse sentido. Agora, logo depois, outras coisas começaram a acontecer também. A gente tem uma outra matéria da CNN, essa já é do dia 21 de maio de 2025, matéria mais recente, em que os Estados Unidos começaram a falar em comprar energia da hidrelétrica de Itaipu e atrapalhar um acordo com o Brasil, né? A gente sabe que as negociações sobre a venda do excedente de energia Paraguai para o Brasil estavam travadas e para muitos analistas, né, o nosso vizinho aí ganhava poder de barganha. Quem falou isso foi o próprio secretário de Estado americano Marco Rubio, né, que divulgou esse interesse de os Estados Unidos atrapalhar o Brasil a ter acesso ao excedente de energia que vem lá do Paraguai, né, um acordo que está meio travado. Agora, o problema foi quando o senador Lindsey Graham, um senador americano assim, neocon, né, neocon é aqueles caras que querem guerra, querem briga, né, que trabalham para o complexo industrial militar, foi quando ele revelou, e essa informação, a gente tem um link aqui do X para vocês, deixa eu colocar o link aqui para vocês, tá? Nessa informação que a gente viu, informação do 30 de junho agora, recente, o Senado dos Estados Unidos já estava avançando um novo pacote de sanções contra o setor russo de energia. E esse pacote poderia afetar diretamente o Brasil. Por quê? Segundo esse pacote, quem comprar combustível ou gás da Rússia terá todos os seus produtos taxados em 500% nos Estados Unidos. Aí você fala, mas Daniel, o Brasil compra algum produto da Rússia? Meus amigos, o Brasil é o segundo maior comprador mundial do diesel russo. E segundo esse senador que adora briga, o Lindsey Graham, ele já tem apoio direto do presidente Donald Trump para avançar com a votação dessa nova sanção no Congresso. Meus amigos, muito estranho essa história, tá? Então, tem gente que vai dizer que o presidente Donald negou isso, né? Que ele não vai fazer esse tipo de sanções e tal, mas a gente está de olho nas coisas negativas que estão sendo faladas contra o Brasil, negativas e contundentes, tá? Agora, para piorar a situação, o Ray Dalio, que é um dos caras mais ricos do mundo, né? Gestor de fundos aí do Bridgewater, fundador do Bridgewater Associates, deixa eu colocar aí um link para vocês. O Ray Dalio, ele deu uma entrevista agora, dia 19 de abril, tem um tempo, mas ele falou algo muito estranho, que se acontecer tudo isso junto em 2026 vai ficar estranho. Por quê? Ele emitiu um alerta ali, dizendo, num programa da NBC, que é o Meet the Press, ele falou que uma potencial crise muito pior do que uma recessão pode estar chegando nos Estados Unidos e, consequentemente, no mundo. Ele falou no meio das preocupações sobre a dívida de 34
trilhões de dólares nos Estados Unidos, descreveu essa situação como um colapso da ordem monetária. Ele ressaltou que uma recessão, a recessão é definida como 2 trimestres consecutivos de crescimento negativo do PIB, né, ou de decréscimo do PIB. Ele falou, recessão é algo insignificante em comparação com os riscos sistêmicos que o sistema financeiro global está enfrentando, incluindo o papel do Federal Reserve e as crescentes tensões geopolíticas, tá? Então, meus amigos, diante desse cenário, a pergunta que fica é: que tipo de impacto isso tudo pode trazer para nós no Brasil? O que aconteceria no pior caso possível para um cidadão no Brasil se isso tudo acontecesse? 10% adicionais de tarifas, 500% de tarifas em cima, eles pegando a nossa energia. Como é que isso poderia nos afetar? Quais seriam os impactos para o indivíduo no Brasil? Principalmente para a classe média, eu já repeti para vocês, né? O cara ricão, ele tem dinheiro guardado. A classe baixa tem incentivo governamental, né? A Bolsa Família, auxílios e tal. A classe média é sempre quem se dá mal. Então, quais seriam os impactos para a classe média brasileira? O que a classe média poderia fazer para se proteger, mas também para ganhar dinheiro? Essa que é a grande pergunta, esse aqui é o cerne da nossa conversa de hoje, tá? Então, aperte os cintos então, que agora a gente vai analisar o caso, perfeito? Pois é, pessoal, como a gente pode ver aqui, né, o Daniel Lopes, ele de fato preveu, cara, muita coisa, né, com base em fatos que tinha 2 senadores, né, e secretário também bem próximo a Trump, com um poder enorme lá por dentro da cúpula americana, né, do governo americano, e Donald Trump apoiando também essas ideias, mas em prol de quê? Em prol de derrubar o regime atual, não é? Esse é que é o cerne da questão, entendeu? Em prol de, no mínimo aí, lógico que não vai conseguir, por conta disso, ele não vai conseguir um impeachment direto de Lula, mas ele vai estar fragilizando ali o governo, entendeu? Então assim, o governo brasileiro, e aí para não nos prejudicar, ele tem que ter um baita jogo de cintura, né? Para poder escapar disso aí. Agora, sobre a questão de ter uma taxação de tarifa de 500%, aí eu já acho utopia, né? Isso aí é só em casos de países que configuram em situação de ditadura, ditadura mesmo, né? Como, sei lá, Arábia Saudita, esses países assim, Iraque, né? Países que realmente você vê que pelo menos tem motivos plausíveis de, sei lá, uma Cuba, Venezuela, entendeu? Que vive nesse mundo aí de taxação, de mesmo, entendeu? Por conta de regimes assim, literalmente nocivos, né? à população do local. Entendeu? Que aí no caso ainda, e graças a Deus, ainda não é a situação no Brasil, não é? Por mais que eu discorde aí das políticas públicas do PT, de N situações, mas a gente não vive um regime ditatorial, não é? Como e a ladeira abaixo, como por exemplo foi uma Argentina da vida que tem se reerguido aí aos poucos, né, com o Milei. Mas a gente não vive uma situação como era antes de Milei, por exemplo, não é? Com a inflação gritando lá, mais de 1000% e etc. Não é? Então, assim, não é motivos reais e plausíveis para que os Estados Unidos apliquem uma tarifa de 500%, para mim, como eu falei, é utopia. Não é? Mas deu para entender mais ou menos e ele realmente acertou. Daniel Lopes, ele acertou aí nessa questão de um dos motivos, e no mínimo sinal alerta ele deveria ter, e realmente ele teve aí esses insights aí por conta desses quatro pilares aí de motivos realmente para que ele imaginasse que a gente fosse sofrer alguma coisa e que a política em 2026 deve mudar para o Brasil, né? Vamos ver, espero que melhore, né? Espero que mude para melhor. Então era isso, eu vou estar deixando minhas 2 sugestões de vídeo para você, tá bom? E se você chegou até o final aqui comigo, me acompanhou, por favor, se inscreva no canal mais uma vez, deixa o teu like, isso ajuda demais aqui a gente a continuar entregando notícia, entregando aqui, dando a minha opinião, né,
aprendendo com esses caras aí também. Muito interessante para mim, para você, importantíssimo. E compartilha esse vídeo com o pessoal, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!